Meus amados irmãos e amigos, minhas irmãs e amigas, com muita alegria estou aqui para participar deste culto, não obstante as minhas dificuldades de saúde, e para, junto com vocês, louvarmos e adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Pois então, eu pretendo refletir com vocês nessa noite sobre a paz que excede todo o entendimento. Vocês já ouviram a leitura do texto que está em Filipenses, no capítulo 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Bem, esta paz de que trata o apóstolo Paulo não é uma paz qualquer, não é uma paz que tem a sua origem no homem, não é a paz que passa de repente na primeira contradita, não é a paz, portanto, superficial, mas é o dom divino que guarda os corações e as mentes dos redimidos em Cristo Jesus. Para entendermos corretamente o que o apóstolo diz com a paz que excede todo o entendimento, precisamos nos ater a alguns aspectos do contexto em o qual está posta esta frase. Paulo, ele exorta os cristãos a permanecerem firmes no Evangelho. E firmes, regozijando-se no Senhor, sendo generosos e longânimos, de modo que a amabilidade seja conhecida de todos. O apóstolo também fala sobre o problema da ansiedade e aconselha os irmãos a andarem menos ansiosos, a se despreocuparem com relação a isso, ao invés de estarem preocupados, que apresentem as suas orações ao Pai, os seus pedidos em orações, em súplicas e em ação de graça a Deus, o único capaz de conceder a verdadeira paz que excede todo o entendimento e que guarda os corações e as mentes em Cristo Jesus. O apóstolo termina essa seção do capítulo 4 admoestando sobre o dever cristão. Isto é, falando sobre os remidos, aquilo que devem pensar e o que eles devem praticar. Ele ainda aponta para o fato de que quando aquilo que é excelente ou digno de louvor domina os nossos pensamentos e a nossa prática, a recompensa que nos advém é, sem dúvida, a presença do Deus da paz em nossas vidas. Agora que entendemos um pouco melhor o contexto desse versículo, podemos meditar sobre o significado da paz que excede todo o entendimento. A paz de Deus é um atributo seu. E o que é atributo? Dizem os dicionários que atributo o termo atributo, em sua aplicação às pessoas e às coisas, significa algo pertencente às pessoas ou às coisas. É um termo que se transliterou do latim attributum, que é próprio, aquilo que é próprio da pessoa ou da coisa. Pode ser ainda definido como qualidades ou como característica essencial, permanente, distintiva e que pode ser afirmada como, por exemplo, a cor ou o perfume. Quando nós, há poucos domingos, celebrávamos o Domingo de Ramos, o domingo da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, vimos que
A nomenclatura desse domingo deve ao fato de que as pessoas foram à margem da estrada e jogavam ramos para formar o tapete pelo qual desfilava o rei dos judeus. Ora, que cor era a desses tapetes? Nós todos sabemos. A gente até visualiza uma passagem verde sobre a qual Jesus andou. Verde por quê? Porque era ramos de palmeira. A palmeira é verde por natureza. Então essa é uma característica da coisa. Muito bem. Os atributos de uma coisa, eles são tão essenciais, tão absolutas, que sem eles a coisa não poderia ser o que é. Vocês entendem? E isso igualmente se verifica às pessoas. Vou a uma outra explicação. O evangelista João, na primeira Epístola Universal, capítulo 4, verso 8, diz que Deus é amor. Trata-se do menor versículo da Bíblia. E aí João oferece uma definição de Deus. Deus é amor. E essa definição não é adjetiva, posto que ele não diz Deus é amoroso, nem é adverbial. Ele não diz Deus trata com amor, mas ele diz Deus é amor. Então ele se entrega a uma definição, a uma conceituação substantiva de Deus. Aliás, a filosofia chama isso de uma definição ontológica, ou seja, uma definição que vai ao cerne da coisa que está sendo definida ou da pessoa, uma definição da essência do ser. Pois bem, os teólogos, para melhor estudarem sobre os atributos de Deus, os dividem em dois grupos: os atributos naturais e os atributos morais. Os atributos naturais são intransmissíveis. Não se pode, a pessoa que os tem não pode passá-los para alguém. Por exemplo, nós também temos atributos intransferíveis. Por exemplo, eu tenho 4 filhos. Nenhum deles tem a minha impressão digital. A minha impressão digital é um atributo que só a mim me pertence. É intransferível. Deus tem atributos intransferíveis. Quais são? A eternidade. Deus é eterno. E eterno porque não tem princípio nem fim. Nós iremos viver eternamente, mas nós tivemos um princípio. Deus não tem princípio. Deus é eterno em termos absolutos. Temos também que considerar a autoexistência, a imutabilidade. Aliás, o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 17 de sua epístola, ele diz que chama Deus de Pai das Luzes. Ele diz, o Pai das Luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Nem sombra, nem mudança. Então, Deus é imutável. Deus ainda é onisciente, onipotente e onipresente. Esses atributos também são intransferíveis, incomunicáveis. De sorte que labora em equívoco quem põe alguém como intermediário entre si e Deus, salvo Jesus Cristo. Porque Timóteo, escrevendo a sua primeira epístola, nos faz esse esclarecimento. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Nós estamos celebrando hoje o dia da Santíssima Trindade. Então, nos é oportuno chamar a atenção para o fato de que nós nos referimos a Deus, mas na sua dimensão trinitária. Deus é
uma pessoa, mas ele tem 3 aspectos de manifestação. Eu diria que Deus é uno, mas existem funções que são exercidas por 2 outras pessoas, que com ele formam a unidade. E isso é fácil de compreender quando nós olhamos para o direito e estudamos ali nos estados democráticos, estudamos que o poder é do povo, o poder emana do povo, o poder é uno do povo, mas ele é exercido através de funções atribuídas ao executivo, ao legislativo e ao judiciário. Então, as funções de um único poder. Assim também nós podemos compreender que a função que Jesus Cristo e o Espírito Santo exercem funções de um só poder, o Deus Trino. Muito bem. A paz de que fala o apóstolo é um dos atributos de Deus. Sua origem está em Deus e ele a possui em seu próprio ser. Por ser um de seus atributos comunicáveis, ele a compartilha com seus filhos, não porque estes a mereçam, mas porque ele a concede como uma dádiva, um dom, um presente, em face da obra redentora de Cristo, ou seja, de hoje termos a paz de Deus, porque Cristo a mereceu em nosso lugar, nos reconciliando com Ele. Não é por acaso que praticamente em todas as cartas do apóstolo Paulo, ele sempre apresenta essa paz intimamente conectada à graça. Veja a expressão, a graça e paz. Isso significa que a graça é o fundamento dessa paz. Isto é, sem a graça não há como se ter a paz. Essa paz é também uma característica marcante na vida de todo cristão genuíno, visto que é ela uma das virtudes do fruto do Espírito Santo. Muito bem, mas o que se entende por a paz que excede todo o entendimento? Vimos que a verdadeira paz é um dom divino que reflete o próprio amor de Deus. William Henderson, teólogo e exegeta, em seu comentário do Novo Testamento, ele define perfeitamente essa paz como sendo, aliás, ele faz isso de uma maneira poética, de uma maneira muito doce. Ele define a paz como sendo o sorriso de Deus refletido na alma do cristão. E mais, a bonança depois da tempestade do Calvário. E finalmente, com a firme convicção de que o Deus que nos poupou, mesmo que não poupou nem mesmo seu próprio Filho, antes o entregou por nós, certamente também, livremente, nos dará com ele todas as coisas. Assim como o amor de Cristo excede todo o entendimento, de forma que é impossível ao homem, na sua natureza, compreender sua largura, seu comprimento, sua altura e profundidade. A paz de Deus também o é. Qual o efeito da paz que excede todo o entendimento? Com relação à expressão excede todo o entendimento, ele nos está dizendo apenas que a paz divina supera o nosso entendimento e se equipara e se apresenta como a paz de um Deus insondável. Imediatamente após escrever sobre tão maravilhosa paz, o apóstolo declara que essa paz que excede todo o entendimento é a mesma responsável por guardar os sentimentos
e os pensamentos dos redimidos em Cristo Jesus. O verbo grego utilizado por Paulo e traduzido por guardará é o verbo therurel, e trata-se de um termo militar para indicar a guarda dos sentinelas que protegem uma cidade de uma invasão inimiga ou mesmo para impedir a fuga dos habitantes de uma estrada, de uma cidade que se encontre sitiada. Em ambos os sentidos, ou em ambos os casos, o sentido é único: manter preservada. Com isso, ele estava dizendo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, por mais que seja insondável a nós, ela monta guarda à porta dos corações e das mentes. Ela impede que as aflições e angústias abalem nossos sentimentos, tomando nossos corações. Também impede que os pensamentos indignos e a perigosa ansiedade, a qual ele mencionou nos versículos anteriores, dominem a nossa mente. No entanto, a paz que excede todo entendimento não nos protege apenas das ameaças externas, mas também dos conflitos internos. É por isso que o apóstolo termina com essa expressão, em Cristo Jesus, ou seja, essa paz nos livra de nós mesmos, impedindo que, devido à nossa velha natureza, porventura fujamos da fortaleza que é Cristo. Nesse aspecto, nosso velho homem deve estar acorrentado dentro de um coração sitiado pela paz de Deus. Essa verdade nos faz também lembrar do que escreveu o profeta Isaías ao dizer que o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo coração é firme. Esse coração firme que confia no Senhor não deve ser entendido como um mérito humano, mas como uma ação do propósito de Deus, que conforme profetizou Jeremias, do capítulo 32, verso 40, põe seu temor em nossos corações, para que nunca nos apartemos dele. Por último, meus amados, a paz que excede todo entendimento não é a ausência de problemas, não é a ausência de aflições e de dificuldades, mas é antes a presença de Deus em meio aos temores. O salmista Davi escreveu no Salmo 23 sobre sua passagem pelo vale da sombra da morte. Esta é provavelmente uma metáfora para as provações da vida em geral. Portanto, a figura do vale se encaixa com situações de aperto, de embaraço, que nos tiram o sono, que nos arremessa a situações de aperto, provam que nós precisamos estar firmes e livres de desistir. Essa é a intenção do salmista aqui. Na sequência, ele usa a expressão sombra da morte. O caminhar pelo vale certamente expõe a pessoa a perigos grandiosos. E a figura da sombra é muito interessante. Penso que o uso aqui indique que, apesar de parecer que a morte virá e vencerá, as provações e dificuldades de todo tipo são apenas uma sombra e não a realidade. Dessa forma, concluímos que o vale da sombra da morte
é um caminho difícil que todos nós atravessamos. Ele é difícil, ele atemoriza, ele traz angústias, traz ansiedades, porém, quando nos damos conta de que o pastor está conosco nesse transe, atravessamos sobre as ordens dele e guiados por ele. Observe que o texto indica: não temerei mal nenhum. Porém, existe uma explicação para essa coragem em meio a um vale tão sutil. Porque tu estás comigo. O pastor está ali fazendo o seu trabalho de cuidar. Por isso, o vale difícil que projeta a sombra da morte sobre nós, ou seja, que quer nos fazer pensar que é o fim, que estamos perdidos, acabados, destruídos, não tem poder sobre nós. Essa é uma linda esperança do cuidado de Deus para com seus servos. Sim, este é o efeito da paz que excede todo entendimento. Glória a Deus. Eu convidei um jovem da nossa igreja, que considero um dos excelentes cantores evangélicos, o Dr. Gesimiel, para concluir essa mensagem, cantando para nós o antema Deus está nas sombras. Ele será acompanhado pelo seu mano, o irmão Judácio.